Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Olá, meu nome é Guilherme Bernardi e esse é o Jogando Dados. Nesse podcast partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. Na última quinta-feira, dia 28 de maio, a Intercom, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, realizou, por meio do seu grupo de pesquisa de Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura, a mesa Mediação segundo a Economia Política da Comunicação, que foi coordenada por Anderson Santos, professor da UFAL, presidente da Olympic Brasil e membro aqui do Jogando Dados, e Manuel Dourado Bastos, professor da UEL, diretor científico da Olympic Brasil, membro do Jogando Dados e coordenador do referido grupo de pesquisa. A mesa foi composta ainda pelos professores César Bolanho e Verlane Aragão, da Universidade Federal de Sergipe. Na sequência, você pode conferir o áudio completo da mesa, mas, para os que preferirem vê-la em vídeo, deixaremos aqui na descrição o endereço do YouTube, assim como as referências citadas durante o debate. Também na descrição estará a referência para a roda de leitura da próxima semana, que será realizada na terça-feira, dia 9 de junho, às 8 horas da noite, e tratará do artigo Economia Política e Estudos Culturais. Discussão teórica e uma proposta de pesquisa para o futebol, de Anderson Santos e Irlan Simões. Na semana que vem voltaremos com mais um episódio do Jogando Dados e iniciaremos uma nova série sobre o trabalho. Acompanhem a mesa e nos vemos no próximo episódio. Boa noite para quem nos acompanha ao vivo em mais uma edição das lives Cátedra Intercom, entidade a qual sempre pela organização da atividade. É muito importante manter a conversa dentro de pesquisa, mas também entre novos e novas interessadas nessas temáticas que a gente vem trazendo, que a Intercom vem trazendo. Eu sou Anderson Santos, eu sou presidente da Olympic Brasil, que é o capítulo brasileiro da União Latina de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, em companhia de Manuel Dourado Bastos, que é o coordenador do GP de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura. Organizamos esta live em que apresentaremos a mediação segundo a economia política da comunicação. Aproveito também para apresentar como será a atividade, cada participante, para que todo mundo compreenda como vai ser esse processo. Eu, Anderson Santos, além de presidente da Olympic Brasil, sou professor da Unidade Educacional de Santana do Ipanema, aqui na Universidade Federal de Alagoas. Farei a mediação e eu servirei como um estimulador de perguntas para a professora Verlane Aragão Santos, que é do Departamento de Economia, do Programa de Pós-Graduação em Economia e do Mestrado em Comunicação da Universidade Federal de Sergipe, e para o professor César Bolanho, que é professor titular da Universidade Federal de Sergipe, diretor-geral da revista PETIC e ex-presidente da Olympic Brasil e da ALAIC, Associação Latino-Americana de Investigadores de Comunicação. Após as respostas dos dois, o Manuel Dourado Bastos vai fazer alguns comentários um pouco mais rápidos. O Manuel é professor de Comunicação, Cultura e Sociedade na Universidade Estadual de Londrina, nosso diretor científico na Olympic Brasil, membro do corpo editorial da revista EPT, que, como eu já falei, coordena o grupo de economia política da Intercom. Então, basicamente, a gente dividiu em 3 blocos e a gente deixou para o final um bloco a mais para considerações finais e também para que a gente escolha algumas das perguntas que vocês podem fazer na parte de comentários, na parte do bate-papo, que aí eu vou olhar ao longo das falas e vou selecionar algumas e citar também quem já se manifestou por lá mais à frente. Então, para começar, agradecendo também, Verlane e César, que entre tantas outras atividades que a gente faz em comum, grupo de pesquisa e outras atividades da Olympic Brasil, toparam também estar conosco nesta noite. E aí, para começar, é interessante a gente trazer o tema
que é também dos congressos da Intercom deste ano. Né? Há 40 anos era publicado o relatório MacBride, é um documento que resulta de uma comissão da Unesco que lutava por uma nova ordem mundial de informação e comunicação, que tinha como lema, né, um mundo e muitas vozes, o intuito de descentralizar a geração de informação e comunicação no mundo. Essa efeméride, como eu disse, é o tema dos congressos da Intercom deste ano, mas naquele período, né, na década de 80, é também quando surgir de forma mais organizada os estudos da economia política da comunicação, né? Que começam a ser organizados enquanto eixo teórico-metodológico da comunicação enquanto área, e que vai ter o relatório MacBride como um de seus elementos, né, desse caldo cultural que auxilia o desenvolvimento da EPC, não só naquele momento histórico. E aí eu quero começar, né, perguntando para a Verlane especificamente, pedindo, na verdade, que a Verlane nos apresente qual era o contexto político-econômico, especialmente da América Latina, naquele momento. Era bem complicado, a gente já imagina, mas isso acaba auxiliando também, né, o desenvolvimento de estudos críticos com abertura política, entre outras coisas, né, Verlane? Obrigado novamente por ter topado participar conosco. Boa noite a todas, a todos. Agradeço à diretoria da Intercom pela oportunidade, agradeço o convite feito pelo Manuel e pelo Anderson, a oportunidade também de estar aqui dialogando com o César e com todas e todos que estão participando diretamente aqui pela plataforma. Antes, eu gostaria de fazer referência, né, também a importante contribuição da nossa última coordenadora do GP, a Anita Simes, né? O Manuel assumiu o GP no último encontro em Belém, né? E entendo e agradeço também o fato de estar representando muitas e muitos que compõem já esse subcampo da comunicação no Brasil e que tem forte impacto na América Latina, em especial. Bem, eu queria fazer a seguinte consideração, né? Final da década de 70, início da década de 80, quando exatamente o relatório vem à tona, nós já começamos a sentir os sinais evidentes, né, de uma crise sistêmica profunda dentro do capitalismo, e já começam também a se estabelecer algumas respostas, né, no contexto das principais economias do mundo, em relação a esse momento de crise, né? É um momento que é definido, né, em relação ao processo de acumulação de capital como de queda da taxa de lucro, das taxas de lucro, mas também é um momento em que reverbera em muitas partes do planeta reações e resistências a uma crise que foi uma crise de um modelo de acumulação, um modelo de sociedade, muito bem descrito, por sinal, no filme do Ken Loach, O Espírito de 45, né? Que ele vai mostrando exatamente, já nesse período da década de 70 e 80, como, na Inglaterra em particular, começa a haver uma ofensiva capitaneada pela Margaret Thatcher, no sentido de garantir novas condições, né, de desenvolvimento das economias capitalistas. É importante dizer que a gente vai ter um quadro bastante heterogêneo no mundo e na América Latina, né? Na América Latina, o Brasil passava, como sociedade, por um processo crítico em termos políticos, porque nós estávamos ainda num período da ditadura militar e o processo de redemocratização ele estava sendo, ele se processava, né? Mas, em termos econômicos, o Brasil ele começava a estabelecer as condições, né, de infraestrutura e de planta industrial que garantiria, diferentemente de outras economias do mundo, de manter taxas de crescimento bastante consideráveis dentro do país de maneira heterogênea, né? A gente sempre faz referência
aos índices da economia brasileira na década de 80, né, e aliada a um fenômeno inflacionário, mas, por exemplo, o Nordeste vai ter altas taxas de crescimento. E esse processo de crescimento, ele vai sendo conduzido por forte participação do Estado brasileiro, né? O que aconteceu com boa parte das economias capitalistas. E os sistemas de telecomunicações, o sistema de comunicação em geral, eram sistemas em que a noção de monopólio, né, público ou privado, no nosso caso público, esse modelo era um modelo de referência, e foi ele que permitiu criar as condições da criação e da consolidação de uma infraestrutura, né, que vai permitir o avanço das comunicações e das indústrias culturais nesse período. Ora, o que é que o relatório aponta? Uma forte concentração dos meios, entre outras coisas. Eu vou pontuar aí, depois a gente pode discutir outras questões, né? E qual vai ser a ofensiva das economias capitalistas, dos estados capitalistas, em relação a isso, e que é ampliado para o conjunto dos setores econômicos? Dizer que o problema era a participação do Estado. E aí nós temos, nesse momento, a implantação de políticas que agora a gente já chama, né, sem nenhum tipo de pudor, de políticas neoliberais. Né? Então, Margaret Thatcher na Inglaterra, Ronald Reagan nos Estados Unidos, e na América Latina, em que o processo vai ser bastante heterogêneo, nós vamos ter, né, a junção do neoliberalismo, ancorado na teoria econômica da Escola de Chicago, e o autoritarismo do Pinochet, por exemplo, no Chile. As primeiras ondas liberais acontecem ali. No Brasil, isso só vai acontecer na década de 90, né? E principalmente a partir do governo do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso, em que a gente tem um processo de privatização, de transferência, né, da propriedade pública para o privado, com a desconfiguração do sistema Telebrás. Esse é um momento importante porque ali mantiveram-se separadas as leis que vão regular, de um lado, né, a radiodifusão tradicional, a partir do Código Brasileiro de Televisão, ainda da década de 60, e a Lei Geral das Telecomunicações, que é criada. Então, você tem aí já uma evidente, né, assim, demarcação do espaço de atuação política e de capacidade de concorrência, de disputa dos atores sociais, por exemplo, da Globo. Então, assim, nós temos esse período em que o relatório surge é um período de crise sistêmica, em que a crise sistêmica começa a dar seus sinais, e é uma crise sistêmica com desdobramentos até hoje. Então, a terceira revolução industrial, em todos os seus parâmetros, seja em termos da reestruturação produtiva, seja em termos do seu caráter rentista, financeiro, seja pelas políticas neoliberais, nós temos desdobramentos até hoje. Entendo que o caso brasileiro atual, que parece repetir, né, de muito mau gosto, claro, em contextos bem diferentes, históricos, espaciais, e em uma sociedade também bastante diferente, aquilo que nós tivemos no Chile, né, de uma política econômica fortemente orientada pelo liberalismo, um ultraliberalismo, e um regime político que, cambaleante, em termos da democracia burguesa, né, vê sinais de autoritarismo e, como não diria, do fascismo. Né? Então, essa crise é uma crise com desdobramentos até hoje que a gente tem que... E aí exatamente o tipo de abordagem que a EPC pode trazer, acompanhar como os capitais, né, organizados naquele momento e alinhados, né, os estados nacionais, né, vão encaminhar
um processo de reestruturação ampla do capitalismo, que tem impacto forte em várias dimensões. No primeiro momento, eu fico por aqui. Obrigado, Verlane. E aí, para continuar, só que para um outro lado da perspectiva, o César Bolanho é autor do livro O Mercado Brasileiro de Televisão, né, cuja primeira edição foi publicada em 1988, né, nesse contexto histórico que a Verlane muito bem nos apresentou. O livro, O Mercado Brasileiro de Televisão, é considerado como inaugural no processo de organização coletiva dos estudos para uma economia política da comunicação, como a gente entende em organizações como o próprio GP da Intercom, anos depois, a própria existência da Olepic Brasil, né, a partir de 2004, entre outras coisas. Mas partindo para aquele início, César, qual o caldo teórico-metodológico e cultural, né, se for o caso, dos estudos da América Latina, nesse momento histórico que a Verlane me apresentou, especialmente nos anos 70 e 80, que possibilitaram essa versão de teoria marxista sobre comunicação que a EPC acaba caminhando para se desenvolver a partir do teu livro, né? Como você pode apresentar esse caldo cultural do qual a economia política faz parte? Eu já fiz o agradecimento à Intercom, a grande iniciativa, e agora quero agradecer também a iniciativa do Anderson e do Manuel, né, o Anderson, presidente da Olepic, o Manuel, coordenador do nosso grupo na Intercom, e agradeço muito o convite. Quando começou a iniciativa foi uma surpresa, e eu acho que eles escolheram muito bem a temática e a questão que a gente deve analisar nesse processo. Eu vou seguir um pouco aqui ainda na trilha da Verlane para depois entrar mais na outra problemática. Na verdade, o período de que a Verlane estava falando é um período de transição entre dois momentos, a gente pode dizer assim, da luta de classes. Um momento de crise, que é, ao mesmo tempo, um momento de grandes lutas sociais, de grandes movimentos sociais e com muita esperança no mundo inteiro. No Chile, do Allende, no Vietnã, uma luta encarniçada contra o imperialismo. Você tem um processo muito importante de avanço dos novos movimentos sociais, e logo em seguida como dizem os espanhóis, la derrotera total. É um momento de reestruturação do capitalismo na perspectiva neoliberal, a Verlane explicou bem, e tudo muda. De certa forma, a gente está vivendo um momento parecido. Não é a mesma coisa, é outra coisa, mas a gente tem que... Eu vou pensar assim, é um momento em que tudo muda. Tudo muda significa o quê? Tudo muda nas nossas vidas, no nosso modo de vida e nas condições sob as quais a gente vive. Isso está bem claro hoje, naquela época não deixou de ser assim. E foi uma coisa muito traumática, porque havia a ciência da comunicação, entrando um pouco mais já no tema, não só a comunicação, entendeu? O campo intelectual de um modo geral. No Brasil, por exemplo, que estava pensando em fazer as reformas de base, construir uma sociedade inclusiva, um padrão de desenvolvimento inclusivo, etc., veio um golpe militar. No Chile já nem se diga. Eles estavam num projeto de construção do socialismo e vem o bombardeio do Palácio do Governo, a destruição completa e a construção de uma coisa pavorosa. As pessoas tiveram que fugir, umas foram assassinadas, tudo mudou. Tudo mudou. As pessoas tiveram que ir para o exílio. Então, de um momento de construção, passa-se para um momento de forte ataque das forças retrógradas, em um momento de resistência e de muito sofrimento. Esse é o momento em que
em que se estabelece o neoliberalismo. O neoliberalismo começa no Chile, do Pinochet, e depois, como uma experiência da Guerra Civil Espanhola, foi a experiência que depois replicou, se ampliou na Segunda Guerra Mundial. Lá a gente viu, né, todas as forças sociais que se disputaram o poder internacional estavam lá postas. E foi isso que aconteceu. Então, quem está trabalhando como nós na universidade, dentro do seu mundo, tentando pensar as coisas, isso cai como uma bomba, porque os parâmetros se alteram. Você precisa alterar também os seus parâmetros, a sua forma de pensar e de conhecer o mundo. Então, na América Latina, no Brasil e na América Latina de um modo geral, mas vamos dizer a nível internacional, porque você está falando aí da NOMIC, a NOMIC foi um movimento que estava no bojo de todas as discussões sobre os países não alinhados, etc. É um movimento internacional em que a América Latina teve um papel muito importante, porque, inclusive, o pensamento comunicacional latino-americano é um pensamento bastante avançado em termos políticos. É um pensamento claramente de esquerda e que quer construir, seja numa perspectiva mais keynesiana, estatista, seja numa perspectiva mais diretamente socialista, como é a do Matelar, por exemplo, que tem uma força importante naquele momento, um mundo diferente, mais justo, sei lá. Esse era o campo de ação da comunicação, pensar a comunicação no interior desse movimento. De repente vem o retrocesso total. Bem, o pensamento comunicacional latino-americano desse período, a gente convencionou chamar de teorias do imperialismo ou da dependência cultural. Tá? Não sei se é o nome mais adequado, porque, na verdade, existem muitos intelectuais ali naquele meio, e isso daqui é apenas um nome que tenta abarcar um conjunto. Eu quero dizer, trata-se de um pensamento muito mais ativista e muito mais preocupado com a intervenção na realidade, seja do ponto de vista da construção do socialismo, seja do ponto de vista do desenvolvimento rural, seja de qualquer ponto de vista. É um pensamento que vem, por um lado, do funcionalismo norte-americano, lá dos antigos, e que depois vai se radicalizando e vai se posicionando numa outra perspectiva, recebe influências aí de Frankfurt e de todo o pensamento crítico, e que cria, de fato, um pensamento crítico e está preocupado com a problemática do desenvolvimento latino-americano, que é a problemática da dependência. Tá certo? Então, essas são, vamos dizer, esse é um grande bloco que hoje, às vezes, ainda se confunde com a economia política. A economia política não existia naquele momento, não na América Latina, não da maneira como nós a construiremos posteriormente. A economia política, em outros quadrantes, no Canadá, fala-se de economia política, os ingleses têm um conceito de economia política que é diferente. Aqui tem outras influências e que, enfim, bom, tem uma matriz, um paradigma parecido, mas a nossa questão não era essa. A nossa questão, quando surge, é fazer a crítica justamente à velha escola crítica latino-americana. Na verdade, existe, você pode pensar, existem mais também, eu estou simplificando, mas eu estou dizendo, existem duas escolas que são paradigmáticas, né, nesse momento, que vão fazer a crítica das teorias da dependência, né, que é a economia política, que faz uma crítica interna, e os estudos culturais, que fazem uma crítica externa
das teorias da dependência. Crítica externa por quê? Uma crítica externa porque ela vai fazer a crítica justamente da perspectiva marxista, depois eu vou discutir o que seja isso, podemos discutir o que seja isso, mas, enfim, de uma perspectiva que pretende puxar a discussão para um outro terreno, incorporando os desenvolvimentos da antropologia, basicamente dos chamados estudos culturais. Então, os estudos culturais latino-americanos, influenciados pelos estudos culturais ingleses também, mas numa perspectiva própria também, fazem essa crítica, que é uma crítica externa, no sentido de que, no caso da economia política, é uma crítica interna, porque é uma crítica que pretende continuar, não apenas continuar no terreno do marxismo, como fazer ainda aquilo que eu chamo de recuo crítico às fontes originais do pensamento do Marx. Porque se você pegar o que era o pensamento do Matelar nos anos 60, a grande influência dele naquele momento não é propriamente o Marx, é fundamentalmente o Lenin, porque a preocupação dele, como a preocupação de todos eles, era com a revolução. A nossa preocupação no momento da construção da economia política é uma preocupação com entender o que aconteceu. Ou seja, ir às fontes originárias e vamos se trancar lá na biblioteca, como fez o velho lá na biblioteca lá em Londres, e falar, olha, eu preciso entender isso e explicar esse problema. Todas as pessoas que na América Latina, não só na América Latina, de um modo geral, vão construir as diferentes entradas para uma economia política crítica da comunicação, elas têm a preocupação de fazer esse recuo crítico às fontes originárias, ler o Capital, basicamente, principalmente, e os textos econômicos de maturidade do Marx, para entender exatamente qual é o problema, o que é o capitalismo, quais são as suas contradições, e para entender onde é que entra a comunicação, a cultura, a informação nesse negócio, porque isso não estava claro. A tentativa que havia sido feita, por exemplo, no Canadá, pelo Dallas Smythe, foi até interessante, bacana que ele propôs a coisa, mas a solução foi muito frágil e foi muito criticada, e a incorporação dele do Marx é uma incorporação, vamos dizer cá entre nós, bastante canhestra. Então, a nossa preocupação era fazer este esclarecimento e, de um modo geral, você pode dizer, bom, hoje eu até concordo que boa parte do pensamento das teorias da dependência, eles incorporam à economia política. Esse campo, você pode dizer, ele é unificado, tão unificado quanto possa ser, não é? Porque isso não é assim, existem diferentes perspectivas, mas, vamos dizer, a grande parte, o próprio Matelar, né, é fundador da economia política francesa. Quando ele volta para a França, ele é um dos fundadores da economia política da comunicação na França, fortemente influenciado pelo pensamento latino-americano, que ele carrega. Essa é a característica dele lá, no solo francês. E assim, todos nós, no meu caso, bem mais jovem, tinha outra, né, comecei bem depois, a preocupação era bem menos ativista do que a preocupação deles, era muito mais a preocupação de montar um conhecimento e uma explicação teórica dos fenômenos comunicacionais que nós estávamos vivendo. Então, não quero falar muito também, porque eu acho que a gente propôs fazer aquela coisa mais dinâmica, né? Então, vamos dizer, a situação da coisa, ela é basicamente essa daí. Eu acho que quando vocês escolheram, quando Anderson e Manuel escolheram a ideia da mediação, é porque o conceito de mediação ele tem uma importância grande para a gente e tem também para
para os estudos culturais latino-americanos, embora sejam dois conceitos aparentemente diferentes, e trata-se de um diálogo que precisa ser estabelecido. Eu paro por aqui e aí a gente vai acompanhando. Isso, César. A gente vai avançar pela questão específica, né? A gente conversando com o Manuel, era importante fazer essa apresentação da economia política da comunicação, porque a gente entende também que há outras pessoas aqui, inclusive, que não fazem parte do grupo. Manuel, se puder comentar essa fala inicial, nós já temos um conjunto de elementos possíveis. Boa noite, Anderson. Está me ouvindo? Sim, ouvindo bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Anderson. Saudar Verlaine, César, próprio Anderson e todos que estão aí assistindo a gente. Agradecer a oportunidade dada pela Intercom para essa live. Como o César falou, acho que vem para ficar. É uma situação nova e que eu acho que temos bastante coisa para aprender e fazer essa produção do conhecimento e do nosso ponto de vista crítico, né? Então, quando Anderson e eu pensamos na mesa que a gente estava apresentando, era para se relacionar com o debate proposto para o encontro da Intercom, né? Que tematiza todo o debate que vai chegar ao relatório McBride. Então, por isso, essa contextualização que Verlaine e César fizeram de maneira muito satisfatória. Espero poder agora fazer o seguinte comentário a partir disso. Que, de fato, a economia política da comunicação surge no Brasil num contexto que ele é bastante vamos chamar assim, conturbado, contraditório, porque ele envolve justamente essa dimensão que a Verlaine falou, um quadro internacional da ascensão do neoliberalismo, não é? E, ao mesmo tempo, as marcas da nossa discussão, né, o que vem para o nosso debate, como o César pontuou, era todo um debate pautado pela dimensão do desenvolvimento. Então, a primeira grande o resultado final, vamos dizer assim, né, o que a gente pode identificar como a origem da economia política da comunicação no Brasil, que é Mercado Brasileiro de Televisão, do próprio César, de 88, é um trabalho que envolve justamente, vamos dizer, esta confluência, né? Então, há um aprendizado diferenciado do marxismo para o debate sobre comunicação, ao mesmo tempo que é um debate com o pensamento desenvolvimentista e feito pelo César de um prisma muito específico, que era a leitura feita pela Escola de Economia Política, né, de Campinas, né, da Universidade da Unicamp. Então tem essa dimensão que ela é muito importante. É interessante ver, inclusive, digamos assim, aparentemente descompasso, né? Então esse momento que a economia política está fazendo o debate sobre o desenvolvimento, ou a crítica, né, é aquele momento em que o Ricardo Biechowski fala que é justamente que o ciclo ideológico do desenvolvimentismo está no seu declínio. Então, acho essa uma característica importante. Tanto o próximo passo feito pelo César, eu entendo, na economia política da comunicação, que é a tese que depois vira o livro Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, há um aprendizado mais ainda, digamos assim, uma volta no parafuso, que é o aprendizado em torno do debate da derivação, né? Então, aparece ali o conceito de forma-comunicação, ou a forma social da comunicação, que nos coloca diretamente na discussão da mediação. E aí a gente vai entrar numa perspectiva diferente, inclusive dos debates que vêm para os estudos culturais, a relação entre meios e mediações, né? Então, dos meios às mediações, a gente aparece com um conceito da forma-comunicação, que eu acho ele bem relevante, não é, Anderson? Então, meu comentário viria um pouco nesse sentido. A gente tem essa passagem, há o baque, digamos, do neoliberalismo posto, e a economia política faz o trabalho de mais uma leitura cerrada dos conceitos e do pensamento do Marx, e das leituras disponíveis sobre o autor, e a gente faz esta volta no parafuso, que seria uma compreensão da derivação das formas e a relação estratégica disso
com o debate também dos regulacionistas, né? Então, uma perspectiva de interpretação efetiva deste novo momento que envolve o âmbito que seria de um conceito de indústria cultural próprio ao capitalismo tardio, ao mesmo tempo que a crise estrutural do próprio capital naquele momento. Obrigado pelo comentário, Manuel. Eu saúdo Ivonete, Demarque, Daniele, nomes conhecidos, e afirmo, né, o bate-papo, o chat do Zoom está aberto para perguntas, a gente vai escolher algumas para o final, então já podem mandar por lá as perguntas também, que eu já estou de olho. O Manuel, César, aponta questões importantes, né, sobre a derivação a partir do teu trabalho de doutorado, que surgiu e que acabou gerando, né, 2 livros, Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, que ele citou, e o Campo Aberto, que é mais recente, está disponível, inclusive, em PDF, é da editora da Universidade Federal de Sergipe. Neste, né, no Campo Aberto, você trata do conceito de mediação, tentando construir uma perspectiva que analise a comunicação, mas sem perder o referencial de origem marxista. Em um dos tópicos, né, num dos capítulos, você chega até a tratar da necessidade de repensar a mediação, de maneira a diferenciar de outras visões desenvolvidas na América Latina, que a gente passou um pouco nos comentários, tanto no teu quanto no de Manuel. É possível, se é que é possível, na verdade, ser sucinto quanto a isso, mas você pode nos apresentar a visão que você estabelece a partir da EPC sobre o conceito de mediação, né? Como é esta mediação? Sim. O Manuel traçou aí uma... Eu queria falar só uma coisinha a respeito dessa passagem do mercado brasileiro de televisão para a indústria cultural, informação e capitalismo, que é um pouco a minha trajetória, mas, de uma certa maneira, é também um pouco a trajetória inicial do campo aqui, porque é o que estava na minha cabeça e no debate que eu tinha com o Alan Herskovitz, que também é dessa época, né, basicamente, na construção dos grupos de economia política, tanto da Intercom como da ALAI, que eles vão surgir nesse momento, e é nesse momento que vai surgir também o portal EPTIC, a revista e etc. Então, era essa a discussão que estava na nossa cabeça. O mercado brasileiro de televisão, ele tem uma preocupação até menos marxista. É uma preocupação de entender a indústria cultural como uma indústria, tá? Que é uma coisa que a economia política estava fazendo também por aí afora. Tá? A economia política da comunicação surgindo. Estava fazendo também por aí afora. E eu vou com essa preocupação de utilizar ferramentas de organização industrial e ferramentas, enfim, do marxismo, mas sem entrar especificamente na obra do próprio Marx. Então, aí constrói-se ferramentas de ordem microeconômica e que fazem a relação, por outro lado, também com a questão mais geral, que é um pouco a crítica das teorias da dependência, tá? E das teorias do subdesenvolvimento que estavam ali. Então, a minha origem na escola da Unicamp, eu sou muito orgulhoso disso, e eu reconheço, eu acho importante, mas eu quero dizer que não é uma especificidade da Unicamp, mas é uma origem no conjunto da economia política crítica brasileira que vem lá de Furtado. É verdade que eu, na época, fiz apenas uma ou duas pequenas citações do Furtado, mas eu estou inserido no conjunto do pensamento econômico brasileiro que vem lá do Furtado e do Rangel e de tantos outros, Chico e etc. Tá certo? Então, é nesse terreno que a gente se move. Portanto, é um terreno oposto à economia tucur, que existe por aí, e que vai ter influência depois na economia da cultura também, na parte deles.
A nossa perspectiva é uma perspectiva que vai na linha crítica do pensamento econômico brasileiro. Isso eu queria falar a respeito do mercado brasileiro. No outro caso, é uma evolução já disso, é uma preocupação em construir efetivamente uma teoria marxista da comunicação. A indústria cultural, informação e capitalismo é uma teoria marxista da comunicação. Essa era a preocupação. E mais do que isso, uma teoria marxista que considera não apenas a questão do capital, mas a questão do Estado também como elementos determinantes da organização da organização da cultura sob o capitalismo monopolista. Então, a ideia é basicamente essa. E eu acredito que essa teoria ela está bem apresentada lá. Agora, o caso da derivação, a utilização da teoria da derivação, vamos dizer, é uma solução metodológica que eu encontrei. A questão-chave é a questão da forma, esta sim. Então, ali tem influência dos derivacionistas alemães, tem influência da escola da regulação, tem uma série de influências aí de coisas que eu fui lendo, que eu fui articulando, criticando, etc. Mas é a questão da forma comunicação, como é que a gente define. Então, a estratégia derivacionista, vamos dizer, é uma metodologia que foi utilizada para chegar a esse ponto. A mediação. A ênfase que eu dou na mediação na indústria cultural, informação e capitalismo é relativamente pequena. Porque, para mim, era uma coisa muito natural. Eu não fiz ali, eu não peguei explicitamente um conceito de mediação para desenvolver, mas eu utilizei. E se você for observar o conceito de mediação que está ali e for comparar com o conceito de mediação do Barbeiro, por exemplo, você vai ver que é diferente. Eu fui pensar melhor nisso depois. E no Campo Aberto, que é um livro bem recente, de uma coletânea de artigos que eu juntei para publicar aqui em Sergipe, isso está bem explicado. Né? Não com a mesma organicidade, né, que tem o outro livro, mas eu acho que está bem explicado ali. A minha ideia é a seguinte: a ciência da informação, se é que isso existe, ela é a ciência da mediação. A mediação é aquilo que caracteriza. Então, todas as teorias da comunicação são teorias da mediação social. Desde a agulha hipodérmica, sei lá eu o quê, o Wiener e Lazarsfeld, todo mundo quer explicar a mediação social. A mediação social é o nosso negócio, vamos dizer, o negócio de quem estuda a comunicação, porque a comunicação é isso. Então, não é uma invenção do pensamento latino-americano dos anos 80. Apesar de que o pensamento latino-americano dos anos 80, ele realiza um tour de force para puxar a questão da comunicação para o terreno da antropologia e o terreno das teorias, que a gente, vamos dizer, em termos gerais, da linguagem, sei lá, do conhecimento. Porque a mediação, na verdade, o processo de mediação social, ele comporta dois elementos. Um elemento político-institucional, que é necessário, porque trata-se de uma sociedade humana, e um elemento psicológico-cognitivo. Então, para que a Rede Globo possa se comunicar com o seu público, é preciso que o público entenda. Existem elementos de ordem cognitiva, de construção, de uma mediação, mas é uma mediação já entre o mediador e a recepção, porque aquela instituição ali,
ela é já o elemento que realiza a mediação. Isso daí todo mundo sabia desde o início. Hoje talvez a gente se esqueça. Mas na perspectiva da mediação que eu defendo, esses dois elementos eles têm que ser considerados. E mais do que isso, eu introduzo ainda um terceiro elemento que me parece o fundamental. Essa mediação, ela se faz pelo trabalho. A questão do trabalho, a questão fundamental não é trabalho, gênero, raça, não, é o trabalho. O mediador é um trabalhador. Essa é uma questão chave para se entender, e aqui é preciso, vamos dizer, isso daqui me abre todo um terreno para pensar a indústria cultural, os grandes meios de comunicação de massa e etc., como setores sociais, como estruturas que realizam uma mediação a serviço do Estado, a serviço do capital, através da subsunção do trabalho. Então, a subsunção do trabalho, que é um conceito marxista muito forte, né, é um elemento central para se entender o processo de mediação e para entender que outras mediações são possíveis. Então, esse que é, vamos dizer, o desafio com o qual nós nos enfrentamos. Está lá na indústria cultural, informação e capitalismo, tem. A solução está posta. Talvez não nesses termos assim tão claros, mas isso daí você pode encontrar também no campo aberto. E tem um monte de gente trabalhando sobre isso, porque existe uma série de categorias que são utilizadas para realizar, para entender e para explicar a problemática da mediação. Acho que eu já falei muito, né, sobre isso. Obrigado, César. Só para fazer uma retificação, na verdade, o Campo Aberto é da editora da Imprensa Oficial de Sergipe. Para quem está conosco no Zoom, eu coloquei o link para ser baixado. Para quem não está, quem está acompanhando pelo Facebook ao vivo ou futuramente, né, pelo YouTube e Instagram, é só procurar no portal EPTIC, né? eptic.com.br, que o livro está lá disponível para ser baixado. Verlane, nessa perspectiva proposta, né, de analisar a mediação a partir do trabalho, nesse caso, né, nos nossos objetos de estudo, o trabalho cultural, né, o trabalhador cultural nesse processo, e o trabalho, é importante considerar também que o trabalho é uma categoria muito relevante para os estudos marxistas, ainda que ele venha passando por novas interpretações, especialmente com o desenvolvimento das plataformas digitais, né? Tanto quem trabalha especificamente nelas, quanto quem as usa para a divulgação mesmo do trabalho cultural, né? Tem profissionalização de youtubers, blogueiros, entre outras coisas. Como você, né, desenvolve pesquisas também nessa área cultural, especificamente, fez um excelente trabalho sobre o mapeamento da indústria musical em Sergipe, dentre outros artigos. Eu acho que seria bem interessante que você pudesse nos ajudar a entender esse papel de mediação a partir do tipo de trabalho desenvolvido pelos artistas, mesmo nesses casos dessas plataformas, né? Se há alguma mudança, enfim. Eu acredito que trazer os casos que você e orientandas e orientandos trabalham a partir da música pode ajudar as outras pessoas a entenderem a nossa visão sobre essa mediação a partir do trabalho. Certo. Se vocês me permitem, eu gostaria de fazer um comentário que reporta ainda a fala do Manuel. Acho que ele fez uma costura interessante e eu queria colocar um elemento para problematizar a situação atual, né? A relação entre um ideário neoliberal e o nacional-desenvolvimentismo, né, presente, aquela época, vamos lá, a gente está situando lá final de 70, 80, no Brasil em particular, né? Acho que isso não está posto hoje, tá? Por quê? Porque o capitalismo, nesse processo de reestruturação ampla que ele passou a partir de então, um elemento importantíssimo é
a diminuição do papel dos Estados nacionais, a capacidade dos Estados nacionais em propor políticas macroeconômicas e as políticas públicas em geral. Elas sofrerão uma forte influência dos atores econômicos, dos atores microeconômicos. E aí esses atores são as grandes corporações que irão, né, estar na ponta de lança das grandes transformações tecnológicas que marcarão, inclusive, as indústrias culturais e que marcará a própria internet como, vamos dizer assim, o fenômeno acabado desse processo de transformação, porque a internet ela é parida no interior do capitalismo, né? Então, me parece que aquilo que foi posto naquele momento não está posto hoje. Por que eu digo isso? Né? Trazendo essa situação da pandemia e de uma retomada aí, principalmente do pensamento keynesiano, para dar uma resposta, né? E inclusive em relação à pós-pandemia. Acho que é um discurso que está sendo empregado e que a gente observa nas bocas dos mais variados atores, né? Excluindo o Paulo Guedes, naturalmente, né? Porque o Paulo Guedes ele não deixa de ser aquilo nunca. Então, ele deve afirmar que ele mantém uma coerência, né? Então, aquele ultraliberalismo dele, ali não, ele não afigura a encaminhar nenhuma proposta, né, de saída em termos econômicos dentro do receituário, dentro dos limites de um Estado capitalista. Então, mesmo esse discurso keynesiano, ele vai encontrar limitações severas, se ele estiver alinhado a um projeto nacional. E isso é uma questão preocupante, porque isso vai estar num contexto das possibilidades alternativas, dos projetos alternativos políticos que uma esquerda ou com a dita esquerda possa apresentar. Bem, eu não queria perder essa oportunidade, já que o Manuel fez esse link, me parece bastante interessante em relação àquele contexto e o contexto que nós vivemos hoje, né? Bem, então, duas coisas que eu gostaria de comentar a partir dessa provocação sua, Anderson. Primeiro, eu acho que até um trabalho a ser realizado pela própria EPC é a gente retomar o Marx e compreender o papel de mediação que o trabalho tem num processo de metabolismo, né, entre homem e natureza, e do homem com os demais homens, aqui eu estou falando num gênero universal, né? Então, essa é uma questão que precisa ser retomada por nós. Nós precisamos compreender essa mediação fundamental que está ali. E para aí, depois, então, em paralelo, a averiguar sobre os processos, né, de transformação que o trabalho passa hoje. Vamos lembrar que, após Nomic, a partir da década de 90, particularmente, o que é que nós temos? Nós temos a defesa, né, de que estaríamos entrando numa fase do capitalismo, da sociedade da informação, muitas vezes chamada de sociedade do conhecimento. E também ouvíamos, por exemplo, a noção de sociedade pós-industrial. O que aqui implicava essa sociedade pós-industrial? É que teríamos superado a sociedade do trabalho. Isso leva a um deslocamento do papel central do trabalho como produtor de valor e de riqueza para a informação, o conhecimento, a cultura. Isso é um problema. E muitas vezes uma dificuldade na hora de interpretar os processos atuais. Eu vou pelo caminho de que o trabalho ele continua sendo central nesse atual contexto, certo? E, nesse sentido, o conceito de subsunção do trabalho que o Bolanho opera a partir do Marx, ele é fundamental, porque, nesse sentido, também seria fundamental recuperar
a noção de progresso técnico em Marx e mostrar como, né, a subsunção formal se traduz em subsunção real do trabalho no capital, permitindo, né, a substituição de trabalhadores por máquinas, do trabalho vivo por trabalho morto. Esse processo do progresso técnico, da mudança técnica, da inovação, para usar um termo schumpeteriano, ele vai mostrando como, no decorrer das revoluções industriais do capitalismo, a relação entre capital e trabalho foi se modificando, mas nunca permitir que o capital prescindisse totalmente do trabalho. Então, se a gente pega as indústrias culturais, isso, sob um ponto de vista, fica mais evidente, porque tem um tipo de trabalho intelectual, cultural, que a indústria ela não pode prescindir. Ela não conseguiu ainda traduzir isso em softs, em máquinas. O trabalho de criação, o trabalho de edição, são trabalhos fundamentais no interior das indústrias culturais, no interior do jornalismo em particular, da música, inclusive. Agora, os setores, as indústrias culturais, elas se desenvolvem com um ritmo diferenciado de incorporação das novas tecnologias, né? A digitalização, o Bustamante falava de uma digitalização geral das indústrias culturais, ok? Porque isso é um processo, né, que implica em uma reestruturação ampla das economias, dos setores em geral e das indústrias culturais também, mas o grau de incorporação é muito diferenciado, porque o tipo de subsunção do trabalho, os limites a essa subsunção também vai variar de setor para setor. Eu diria que você vai se referir nas pesquisas, por exemplo, quando a gente trabalha a noção de uma indústria da música globalmente para uma indústria da música local, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai tentar traduzir, por exemplo, a discussão sobre o papel da mediação da indústria cultural, né, que ela estabelece entre o Estado e os capitais de um lado e o público de outro, a partir da propaganda e da publicidade. Isso, em termos de uma indústria mundial, isso é um pouco mais simples da gente entender. Quando a gente vai localmente, né, isso é preciso observar aqui. Você não tem uma indústria da música constituída, né? Você tem relações sociais que se estabelecem a partir da música, né, ou com o fenômeno musical, em que o trabalho ali ocorre não numa relação direta com o capital. Você vai ter artistas, produtores, agentes, compositores, né, que atuam a partir de um autoempreendedorismo, de um autoemprego, né, e que atua na relação com o Estado a partir da negociação das políticas públicas, dos editais, especialmente, porque essa é a modalidade que se estabeleceu, né, nos últimos 10, 15 anos. Isso tem a ver diretamente com o tipo de política cultural que foi estabelecida. Agora, é possível ali, por exemplo, a gente teve uma dissertação de mestrado do Demétrio, que ele vai apontar que há ali sujeitos, agentes, atores que estabelecem, né, tem a mediação do trabalhador direto, produzindo a mercadoria, ou produzindo o produto, vamos chegar aí nesse conceito de mercadoria, e você tem aí outros mediadores, que no caso das estruturas, da forma como a música atua localmente, dos agentes, dos agenciadores, dos contratantes, né, que faz a mediação entre o governo municipal e estadual, de um lado, e a indústria fonográfica estabelecida nacionalmente. Isso é um aspecto. Me parece que, talvez para o nosso debate aqui, a gente tenha que voltar para a questão anterior, para esse papel que a indústria cultural tem de mediadora, para tanto, ela precisa subordinar e subsumir um tipo de trabalho, é isso que o César aponta, desde o final da década de 90, tem um artigo para a revista Praga que ele aponta o papel desse trabalhador cultural,
em um contexto em que a indústria cultural estabelece uma mediação. E aí, eu, um pouco tentando pensar junto com vocês, vamos pensar o que aconteceu mais recentemente, considerando a reunião ministerial ocorrida semana passada, né? Muitos diriam que o governo ele conseguiu veicular uma peça propagandística sem ter que pagar nenhum vintém às televisões, aos meios, né? Porque foi uma reunião amplamente veiculada. Mas me pareceu e me parece fundamental entender como os principais veículos editaram aquela reunião. E como esse trabalho de edição, o trabalho dos jornalistas, né, ao comentar essa reunião, né, retirou completamente de pauta a questão econômica. Então, nesse sentido, os interesses dos capitais e do Estado, interesses que se confundem em relação à pauta econômica, né, ela é completamente escamoteada no trabalho de edição e de debate, né, nos meios de comunicação corporativos. Né? E, ao mesmo tempo, a gente pensar em que medida a chamada mídia alternativa, ela conseguiu pautar essas questões. A questão econômica ela é fundamental. A questão da política econômica é fundamental, porque é ela que garante, né, que as sérias diferenças que hoje há entre estratos da burguesia e estratos da elite, que essas diferenças elas não sejam superiores a um projeto comum. E aí, o papel que os meios de comunicação têm no estabelecimento da pauta em relação a esses temas acaba sendo muito importante no diálogo com o público. Esse tipo de mediação é uma mediação fundamental, ela precisa ser observada, ela precisa ser acompanhada. Né? E, para não perder a perspectiva, esse tipo de mediação é um tipo de mediação. E há um outro tipo de mediação que também que está difusa no seio da sociedade e que, possivelmente, os estudos culturais hoje conseguem se apropriar mais, mas a partir do conceito de consumo e de audiência. E aí me parece que é um outro papel, outra frente de pesquisa da EPC, recuperar o conceito de classe social e mostrar como esse conceito está sentado na noção de trabalho e como esse conceito dialoga com as questões de gênero, de raça, e que o César lembrou, e que está lá no Marx, há uma indissociação entre produção e consumo, entre produção, distribuição e consumo. Então, os estudos da EPC se baseiam na centralidade da produção e do trabalho, mas não perdem de vista, né, o processo de consumo das mercadorias em geral ou das mercadorias ditas culturais ou da comunicação em particular. Aproveitar, né? Obrigado, Fernanda. Aproveitar, assim, a Olympic Brasil está fazendo para sócias e sócios rodas de leitura, e a próxima, que é na terça-feira da semana que vem à noite, é um texto da Verlane com o Demétrio, né, que ela citou, que fez esse trabalho específico sobre música, que é Mercado da Música em Sergipe, Estado, Capitais e Indústria Cultural. Quem tiver interesse, para eu não colocar só na plataforma Zoom, né, para quem está acompanhando em outras plataformas, quem tiver interesse em participar, manda um e-mail para o lepic, com 2 Cs no final, .br@gmail.com, que eu passo o link da sala. Para quem está aqui no Zoom, eu vou colocar agora o endereço da sala, que a gente vai fazer a discussão do ponto de vista da música, né, de como analisar a música a partir da economia política. Aproveitando, eu vou tentar, passar primeiro, claro, né, para o Manuel fazer os comentários, e aí depois eu vou para o bloco final. Eu já vi que Ricardo, Rafaela e Karine mandaram algumas perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta a fazer, por favor, comente agora lá no bate-papo, que aí dá tempo de eu encaixar na organização da ideia para o último bloco. Manuel, por favor. Então,
Anderson, as falas de César e Verlaine foram muito importantes agora para a gente conseguir colocar a dimensão, o conceito, né, de mediação do ponto de vista da EPC, justamente por conta deste debate que envolve a dimensão da forma social da comunicação e, portanto, que tipo de mediação está sendo observada ali. Porque se falar de forma da comunicação, nós estamos falando especificamente de como o capitalismo ele ganha uma forma específica também comunicacional, né? Então, esta é uma expressão. Então, a comunicação não é entendida apenas como um instrumento que vai ser operado de uma maneira ou de outra, mas uma forma própria do capital também funcionar. E aí, esse estabelecimento que a Verlaine fez aqui, eu acho bastante característico, de pensando como capitais individuais, ou seja, as empresas e os atores políticos, quer dizer, o Estado, né, tentando articular suas mediações por meio da indústria cultural com o público transformado em mercadoria e o que isso tem a ver com um aspecto do trabalho, portanto, que eu acho que é alguma coisa que vai se desenvolvendo na economia política da comunicação de maneira muito coesa, né? Assim, quer dizer, com força, né? Então, temos feito essa dimensão do trabalho se apresentar cada vez mais como uma categoria central, o que vai viabilizar a gente a fazer uma discussão, aí sim, sobre, de um ponto de vista crítico dessas mediações, né, entendendo que tipo de trabalho, portanto, está sendo... que trabalho acontece ali, isso viabiliza a gente pensar em outras mediações possíveis, tal, né? Então, a partir de uma dimensão crítica, a gente agora estabelece um argumento que não seja, sei lá, nem idealista, nem instrumental para uma possibilidade de atuação do ponto de vista da comunicação de uma forma crítica, vamos dizer assim, né? Então, a EPC, eu acho que ela dá esses passos e viabiliza a gente pensar isso num sentido muito diferente do que uma avaliação sobre, por exemplo, talvez mais ou menos festiva, sobre as variantes performáticas no âmbito comunicacional, o que pode ser feito ou não. Então, como o atual deixa de atuar, a gente já passa a uma avaliação crítica do processo, entendendo o trabalho como uma categoria central, e nisso é possível fazer a discussão que eu acho que é relevante, que estava lá, que eu acho que é o que é impulsionado por essa discussão do relatório McBride para nós, etc. e tal, sobre que tipo de mediação um pressuposto crítico, né, do capital está pensando em viabilizar, né? Então, acho que a EPC se mostra como este quadro teórico alternativo completo, vamos dizer assim, sobre a teoria da comunicação, que viabilize um debate crítico, não só acadêmico, etc., mas que ele viabilize as intervenções políticas que são necessárias neste âmbito. Obrigado, Manuel. Vou tentar, até para a gente não passar tanto do horário estabelecido pela diretoria da Intercom para a live, vou tentar juntar algumas perguntas, ainda que muitos dos temas já tratados tenham aparecido. Primeiro, assim, a gente vem, o próprio tema dos congressos da Intercom usa o lema do relatório McBride, né? Um mundo, muitas vozes, mas coloca a pergunta da utopia à distopia. Né? Esses 40 anos a gente pode interpretar também como levando para um outro caminho que mesmo as tecnologias digitais, especialmente mídias sociais, os mensageiros digitais, nos levam a muito da conjuntura atual. E aí, o próprio, quem estuda a partir do Jesus Martim Barbeiro, entre outras pessoas, trabalham muito com a temática de uma outra mediação que seria possível, algo que também eu acho que o próprio César comentou na última participação dele. E a maior parte das perguntas, né, que eu vi aqui, as perguntas tratam especificamente de questões conjunturais, né, desse momento que o melhor autor de distopias de ficção talvez não repetisse. Então, o Ricardo Rios, por exemplo, pergunta se as crises de imagem geradas pelo governo brasileiro poderiam afetar a comunicação, a força da comunicação brasileira no mundo lusófono.
enquanto, aí uma pergunta mais geral, em termos, eu diria até mais de economia da cultura do que propriamente da economia política da comunicação, mas acho que é relevante responder. A Rafaela faz um relato, né, do avanço muito forte da opressão e da violência contra os jornalistas, né, inclusive com a saída do cercadinho da Alvorada, e a gente tem que usar cercadinho, porque foi isso que foi criado, e como o Poder Executivo tratava os jornalistas naquele espaço. Mas também há, por outro lado, os meios de comunicação diretos do grupo, que defendem o grupo atual na presidência do Brasil, como a última ação do STF gerando para a Polícia Federal mostra muito bem, né? E aí, Rafaela, gostaria que vocês comentassem, eu vou colocar de forma geral, ainda que ela tenha citado o Bolan especialmente, sobre a função propaganda, ou seja, a mediação do Estado com o público e com os interesses políticos nessa dinâmica da mediação social. E, por fim, também na linha da conjuntura e já com alguns elementos que a Verlane já nos antecipou na última fala, a Karine gostaria que comentasse o dilema para entender, que a gente comentasse o nosso dilema, na verdade, né, a partir da IPC, para entender o cenário político do Brasil, em que o imaginário social está em disputa entre a tomada do aparato tecnológico, né, no sentido que a pergunta da Rafaela já tinha antecipado, mas também considerando a propriedade das plataformas digitais, conglomerados transnacionais, e os interesses econômicos dos donos da mídia tradicional, né, que o conceito da indústria cultural é muito mais próximo. E aí, assim, eu peço para que vocês tentem cumprir com os 10 minutos e tentando, claro, fazer um encadeamento dessas ideias. Eu acredito que tem muita coisa que dá para fazer de forma coletiva. Verlane, você pode começar? Vou tentar. Vou retomar o tema da crise. A crise, ela implica um esgarçamento do tecido social, a tal ponto que a impossibilidade que hoje a gente observa, por exemplo, da existência de projetos alternativos, né? A possibilidade ela fica muito... não digo que ela inexiste, mas ela vai perdendo força e capacidade de aglutinar e de ser capaz de se estabelecer como, de fato, um projeto político. Então, assim, o problema hoje que nós encontramos no chamado mundo do trabalho, ele nos ajuda a entender ou nos dá pistas para poder, pelo menos, problematizar, né, de forma que a gente se aproxime muito mais da realidade. Acho que a questão do cercadinho ou da posição de alguns veículos de retirar seus jornalistas dali, eu acho que implica um pouco, está na relação direta com aquilo que eu coloquei na minha intervenção anterior. Ou seja, os veículos de comunicação, aí a gente pode pegar aqueles que ainda prevalecem com, vamos dizer assim, que cumprem um papel importante na chamada mídia corporativa tradicional, né? Eles têm projetos comuns com estratos da elite brasileira, principalmente a elite financeira, a elite rentista. Então, o trabalho de edição e a forma como esses jornalistas eles atuam, os espaços onde eles atuam, é fortemente impregnado desse tipo de projeto. Os interesses estão vinculados a esse projeto. Ao mesmo tempo, a gente pode perder de vista, acho que a gente tem duas pessoas que poderiam até falar muito bem sobre isso aqui, o Júlio e o Carlos, as mudanças consideráveis que o trabalho do jornalista vem passando. Ele está no centro de um processo de avanço da substituição do trabalho muito grande.
e de uma desregulamentação das relações de trabalho também muito grande. Ele ilustra um processo que é um processo amplo. Há, então, um quadro muito heterogêneo da classe trabalhadora, mas que é marcado por um fenômeno que atravessa o conjunto dos trabalhadores, que é a precarização. Essa precarização, por exemplo, joga boa parte desses trabalhadores para um espaço em que ele não mantém vínculo algum com alguma representação coletiva, sindical. E mais que isso, são trabalhadores que têm incorporado e naturalizado, né, a ideologia da livre empresa, do empreendedorismo. Então, a gente aí tem um ambiente muito complexo, muito problemático, porque eu diria que as mediações possíveis passam pela classe trabalhadora e a possibilidade de que, a partir da classe trabalhadora, a gente tenha um projeto político alternativo. Então, se a gente tem esse processo, que é um processo que não vem de agora, eu entendo que esse momento que a gente está vivendo, ele desnuda muitas coisas e tende a intensificar processos que já estavam em andamento, como, por exemplo, o uso do home office, do trabalho por via remota. Com todas as implicações que isso tem e terá sobre o aumento da intensidade e da extensão do trabalho. Trabalharemos mais, seremos remunerados por muito menos. Então, veja, todo o progresso técnico que possibilitaria e possibilita ainda hoje, e isso pode ser uma pauta importante ainda da classe trabalhadora, a diminuição da jornada de trabalho, isso é jogado de lado. Então, nesse sentido, nós temos aí um processo muito complicado. E as redes sociais e os novos meios comunicacionais, eu acho que hoje, depois de 2 décadas, 3 décadas, né, com a internet comercial, nós já temos uma compreensão, né, de que a internet, as possibilidades de democratização pela internet, né, essas possibilidades, elas estão em perigo. Ou, bem, eu poderia ser vaticinado e dizer que elas não estão postas mais, né, porque a gente observa uma apropriação desse ambiente por sujeitos políticos, que inclusive são os mesmos sujeitos políticos que trazem e carregam um projeto autoritário e fascista que nós temos hoje. Então, assim, a imagem do Brasil fora, ela é algo que... A qual imagem a gente está se referindo? Aquela que o governo atual quer projetar? O governo atual projeta a sua imagem. E ali traduz um projeto político. A força desse projeto político, isso está sendo colocado, isso está em disputa. Eu diria que a disputa atual é no andar de cima, entre Congresso, do Judiciário e o Executivo. E a população, a classe trabalhadora em geral, participa muito pouco disso. Então, a gente tem um cenário muito complexo, em que identificar todas essas transformações no processo de trabalho, em geral, e nos setores de comunicação e cultura, isso é importantíssimo. E não perder de vista que essa ideologia empreendedora é uma ideologia que foi posta desde a década de 90, em especial com os projetos das indústrias criativas, na Inglaterra, por exemplo, né, e que depois vai avançar pelo resto do mundo. Há uma noção de sujeito empreendedor e não de sujeito trabalhador,
que perpassa o conjunto da classe trabalhadora e da classe artística em particular. Então, são desafios muito grandes. Então, o nosso caminho é tentar prospectar toda essa situação, primeiro, estabelecer um diagnóstico dessa situação para poder prospectar algum tipo de cenário. E um cenário em que, eu repito, mesmo considerando e perante essa crise, ele só poderá vir com um projeto da classe trabalhadora. Espero que eu tenha, pelo menos, raspado o que foi inquirido. Muito obrigado, Verlane. E aí, passando para o César, já acrescentando uma pergunta final que apareceu do Alexandre, que ele também pergunta, e aí já vai ficar para o Manuel também comentar depois, se o papel de mediador do jornalista não teria voltado com esse embate contra a desinformação e fake news, né? Então, para aproveitar até, né, para não repetir os mesmos argumentos da Verlane, incluir mais essa para o César comentar e acrescentar outras coisas. Por favor, César. Bom, quando chega nesse momento fica mais difícil mesmo, porque a gente está mais próximo de questões muito concretas, né? Então, mas eu queria dizer simplesmente o seguinte, quando eu falo em mediação, quer dizer, a estrutura vamos pensar a realidade brasileira. Então, nós temos uma estrutura de mediação que é uma estrutura de poder. Quando eu estou dizendo que a mediação quem faz é um capital que subsume trabalho cultural. É o trabalhador cultural que realiza a mediação entre os poderes do capital e do Estado e a massa da população, público. Tá certo? Então, você tem uma instância de mediação ali que é a indústria cultural ou os meios de comunicação de massa, ou seja lá o que for, e que consegue fazer essa mediação porque tem um trabalho cultural lá que está incorporado. A minha pergunta é a seguinte, a estrutura da indústria cultural brasileira nos últimos 30 anos ou 40 anos é bem conhecida. Tá? As empresas capitalistas que realizam esse processo de mediação, todo mundo conhece, sabe bem como é que é. Fazem parte, vamos dizer, são capitais, de um modo geral, que, bom, não vou dizer todos, mas que, de um modo geral, eles estão muito próximos do poder, tá? Ou disputam o poder, ou pelo menos um deles, não é, que é chave, porque eles têm uma posição, mesmo que não sejam tão poderosos em termos econômicos, eles têm uma posição no processo de mediação que lhes dá poder de lobby. Muito bem, a estrutura social brasileira é essa, e essas empresas realizam a mediação. A que ponto nós chegamos? Eles são eficientes? Qual é a eficiência dessa gente? Eles vêm se queixar agora do buraco em que eles nos enfiaram? Então, essa é que é a questão que tem que ser pensada. Esse tipo de mediação interessa à classe trabalhadora brasileira? Essa é que é a questão. Porque tem um monte de gente aí agora fazendo mediação. As fake news são um fato social. Tem um monte de gente aí que faz a mediação. Existem formas de fazer mediação automatizadas, através de robô, de seja lá o que for. Quer dizer, toda aquela estrutura de poder que estava armada se vê confrontada por isso. Então, é preciso que a classe trabalhadora brasileira tenha também os seus instrumentos de mediação. E de mediação, eu quero dizer, de comunicação, inclusive interna, porque tem muito problema. Porque quando a gente fala de trabalho, mas tem problema de raça, de gênero, tem uma série de questões que recortam a classe trabalhadora, que fragmentam, que levam para lá e para cá, e é preciso que a classe trabalhadora assuma a discussão dessas questões e construa a sua nova utopia. Nós estamos no momento de criar uma utopia. Então, essa ideia
utopia para distopia, eu não sei bem o que isso significa. Eu sei que, de fato, nós estamos vivendo uma distopia. Mas por que nós estamos vivendo uma distopia? Porque havia uma perspectiva utópica que foi vencida, que foi destruída, que o neoliberalismo veio aí para acabar e para derrotar. Então, é preciso que a classe trabalhadora reconstrua um novo horizonte utópico que não seja o horizonte distópico que nos está sendo apresentado. Então, nós vamos acreditar em quem? Quem é que tem a competência para construir laços sociais sólidos? Estou falando do ponto de vista do Brasil, do ponto de vista nacional, poderia ampliar, mas, enfim, certamente não são os grandes meios de comunicação que fracassaram. Eles entregaram o país. Eles quiseram fazer uma marotagem, eles fizeram uma marotagem. E essa marotagem deu no que deu. Eles estão desesperados agora, não sabem para onde ir, não sabem o que eles fizeram. Então, o nosso problema é que ainda não foi construída aquela alternativa. Essa alternativa precisa ser construída. O papel do comunicador deve estar centrado nessa possibilidade, e essa possibilidade ela tem que ser construída no interior da classe trabalhadora, e o jornalista, o comunicador, o mediador social, ele tem que se reconhecer também como trabalhador. Porque o caso da violência, que foi citado aí, não vai dar para responder tudo, vou tentar tocar. O problema da violência contra o jornalista, vou dizer uma coisa, a coisa lá do chiqueirinho lá do Planalto é o mínimo. Isso é o mínimo. Porque o Brasil é um dos países em que mais se mata jornalista no mundo. Existem estatísticas aí para isso. O trabalho do jornalista no Brasil é extremamente perigoso. Tá? No Brasil todo. No Brasil todo. Eu não tenho os dados, porque não é a minha área de estudo, mas a gente sabe, vai procurar e vai ver. Então, aquilo ali ainda é o mínimo. Agora, o que aqueles caras estão fazendo ali, tomando pedrada? Quer dizer, quem é que dá proteção para essa gente? Eles são trabalhadores, eles estão ali a serviço de uma empresa. Eu lembro do caso do cinegrafista que foi morto numa manifestação, porque o garoto foi lá, botou uma bomba que não devia, foi sem dolo. Quem é que foi? Botaram o cara na cadeia 2 anos, 3, não sei, não me lembro. Foi uma infelicidade, aconteceu. Quem morreu? O trabalhador. Quem ficou no desamparo? A família do trabalhador. Agora, ele estava lá trabalhando para uma empresa. Essa empresa não fez nada? Essa empresa não tem culpa? Qual é o contrato de trabalho? Como é que fica? O jornalista, ele é um trabalhador. O cinegrafista, ele é um trabalhador. Ele tem que ter as condições mínimas para poder realizar o seu trabalho. Esse é o papel do sindicato, cobrar. Tá certo? Então, eu acho que é preciso a gente retomar estas questões. Entendeu? O jornalista não é um empreendedor, não é o criativo, não é aquele que vai mudar o mundo com as suas ideias. Entendeu? Não é aquele que vai sentar lá na bancada da Rede Globo para ficar entrevistando o ministro. Entendeu? Esse é que é o nosso diferencial. Essa que é a análise que a gente precisa fazer. Eu fiz uma crítica uma vez a um texto, aliás, está no Campo Aberto, a um texto do Canclini, que eu fiquei muito nervoso quando eu vi ele lá fazendo a crítica do teatro engajado político dos anos 70, e eu fui lá e disse, mas aquelas pessoas dizendo que eles não eram, que aquilo não era bem arte, eu não me lembro bem qual foi a história. Eu vou dizer, aqueles são trabalhadores que conhecem o ofício e que estão
ensinando, passando as ferramentas para que o povo possa se expressar, porque o teatro é um meio de comunicação. Antes de ser arte, com A maiúscula, é meio de comunicação. São mediadores sociais que estão realizando um trabalho difícil, complexo, mal remunerado. Então, é nesse plano que a gente deve discutir. Sei lá. Muito bem. Eu acho que respondi quase todo mundo. Não sei se tem alguma questão ainda que sobrou aqui. Eu acho que tinha uma questão da menina, como é, da Karine, que eu acho que não respondi bem. Não sei se a Verlane respondeu. César, como o Manuel ainda vai falar, ele pode complementar, porque a gente já está 7h30 no Já está em cima, né? horário. Então, tudo bem. Agradeço muito a possibilidade da participação e estou aí pronto para próximos embates. Sim, queria dizer que eu acho que na próxima do grupo de economia política a gente tem que discutir a questão do trabalho e a questão da internet, das plataformas digitais. Acho que essa questão tem que ser apresentada também do ponto de vista da EPC. Obrigado. Obrigado, César, também. Manuel, fazer os comentários com o tempo que a gente tem, aí registrar, né, que tanto o Marcos Urupá quanto o Ivonete também fizeram alguns comentários sobre as últimas falas, né, para a César e Verlane darem uma olhada. Como a gente tem contato mais próximo, dá para dialogar para além daqui. E aí o Pedro perguntou qual é o canal do YouTube e o canal da Intercom. Vou procurar aqui rapidinho e colocar também no bate-papo o link certinho do canal do YouTube da Intercom. Manuel, fica à vontade para os comentários. Obrigado, Anderson. A internet está meio instável, espero que chegue aí razoável a fala final. Acho que Verlane e César tocaram de novo em pontos importantíssimos e que colocam aí a gente num patamar bastante relevante para fazer essas respostas e as discussões críticas que estão colocadas pela realidade, né? Então, para além, vamos dizer assim, dos marcos teóricos, mas o enfrentamento do concreto, que ele é sempre muito importante. Para tocar apenas num dos pontos que apareceu aí, que é o debate da fake news, nem tem como dimensionar toda essa questão. Eu ia remeter o pessoal às discussões que temos feito, Anderson, eu e o Guilherme Bernardi, mestrando aqui da UEL, o podcast que a gente tem organizado, chamado Jogando Dados, onde fizemos 2 discussões envolvendo a questão do jornalismo, né, relacionados a trabalho, relacionado a fake news, junto num debate com o Carlos Figueiredo, que é professor também lá na Federal de Sergipe, e essa discussão, ela tem, enfim, ela vai longe, né? Eu queria só ressaltar um aspecto dos tantos que nós discutimos lá e que tem a ver, eu acho, amarrando os elementos que Verlane e César disseram, é que nesse momento, ou nesse estágio, vamos dizer assim, o estado da crise do capital, a mediação que se apresenta agora nessas correlações, ela tem muito a ver com a dinâmica da fake news, quer dizer, a fake news é uma expressão muito específica do estado de esgarçamento próprio da indústria cultural, que era a instância determinante nessa dimensão até então, e como isso vem se desenvolvendo justamente neste âmbito de crise do capital, cuja expressão, ou tentativa, vamos dizer assim, né, de empurrar com a barriga essa crise é o neoliberalismo, né? O neoliberalismo não é nem só a expressão da crise, mas uma tentativa de empurrar com a barriga essa crise. Ela se esgarça de tal forma, essas instâncias elas vão se apresentando de maneiras cada vez mais complexas, ou elas mudam, vamos dizer assim, né, o âmbito da aparência, e a fake news eu acho que ela tem muito a ver com isso, com o tipo de informação necessária neste momento de crise do capital e da lógica do neoliberalismo. Então, e isso,
para solucionar, a gente, ou pelo menos enfrentar criticamente, uma das coisas seria remeter a uma discussão do jornalismo que ela pode beirar a uma compreensão idealista. Então, portanto, o jornalista herói, aquele que vai retomar de novo em suas mãos a mediação, né, o jornalista ele é um operador dessa mediação. Como trabalhador, ele faz uma operação desse processo. Ele não é totalmente o mediador, e mais, como trabalhador desta indústria, né, seu trabalho, né, sendo explorado, e, portanto, esse processo de subsunção operando ali nessa dinâmica do próprio trabalhador, do jornalista, né, coloca questões para além da gente achar que o próprio jornalista vai tomar para si as rédeas do processo e, neste momento de fake news, vamos dar novamente ao jornalista o papel do mediador, etc. Eu acho que este é um processo muito mais complexo e contraditório do que isso, né? Se o jornalista começar a vislumbrar seu caráter, né, como um trabalhador de uma indústria específica e que papel ele cumpre nessa indústria e quais são as dimensões aí colocadas, a gente começa a estipular, eu acho, aquilo que o César colocou como precisamos de ter este projeto, né, que envolve um projeto não de retomar uma espécie de o jornalista como o grande cara, ou a grande cara, mas como uma comunicação que envolva a classe trabalhadora e uma crítica do capital. Isso pode envolver, inclusive, uma certa tensionamento com a própria ideia do que é o jornalista para o âmbito da indústria cultural, ou seja, da mediação, da forma comunicação na sua expressão capitalista, né? Então, eu acho que é por aí que a EPC pode contribuir com isso. Então, simplesmente, ao invés de uma defesa do jornalista como o profissional herói, uma compreensão dali como uma parte da classe trabalhadora, e uma parte da classe trabalhadora que, inclusive, é capaz de compreender o seu papel complexo e contraditório na dimensão do capital. Então, isso vai fazer muita diferença, né? Então, essas dimensões estão sendo discutidas, a internet, então, como um desses âmbitos, e aí eu termino, vai ser objeto de discussão, não é, César, Anderson, Verlane, de um curso que a EPTIC vai oferecer com o apoio da ULEPIC Brasil para fazer um debate sobre a economia política da internet. Então, convidar também as pessoas a se inscreverem no curso, e lá vai ter uma série de outros debates, e esse é um dos que aparece sobre a categoria do trabalho, enfim, e como a internet se coloca neste âmbito da forma social da comunicação. Eu acho que convidar os colegas vai ser uma boa oportunidade, né, de todo mundo poder estender as discussões em torno disso, e claro, na medida em que a gente for organizando o evento agora, né, Intercom, a sua forma virtual, etc., convidar o pessoal também a participar das discussões do nosso GP. Então, agradecer de novo aí as falas de Verlane, César, a condução do Anderson, o espaço da Intercom, as perguntas e a atenção de todos, né, para o debate, eu achei muito satisfatório, então te devolvo, Anderson, para você fazer aí esse final. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Manuel, inclusive pela companhia, né, na organização dessa mesa, desse debate. Agradecer também Verlane e César pela participação, a diretoria da Intercom, em nome da Sônia Giaconi, que nos auxiliou, né, nesse processo. E aí, só algumas coisas eu coloquei, para quem está no Zoom, eu coloquei os links dos espaços. A Lisa acaba de colocar o link da ULEPIC Brasil com a informação sobre o curso. Então, para quem quiser ter mais informações sobre as nossas atividades da economia política da informação, da comunicação e da cultura, os destaques portal EPTIC, eptic.com.br, o da ULEPIC Brasil, ulepic com 2 Cs no final, .org.br. Tem a revista EPTIC, que é revistaepetic.ufs, né, .br. Enfim, tem o podcast Jogando Dados, que está em todas as plataformas, todos os agregadores de podcast, incluindo o Anchor, Spotify, entre outros, em que a gente está fazendo, né, Manuel e eu estamos coordenando isso particularmente, debates sobre jornalismo, sobre internet,
sobre a categoria trabalho intelectual vai vir por aí, trabalho cultural vai vir por aí, entre outros temas, né? Então, pode procurar no Facebook também, tem os perfis Jogando Dados, Portal IPTIC, da própria Olympic Brasil, algumas dessas também estão em Facebook, no Instagram e no Twitter, enfim, há uma série de plataformas comunicacionais que nós estamos utilizando. Dito isto, este vídeo estará à disposição no YouTube, eu coloquei o link para todo mundo, mas é no YouTube, no perfil da Intercom, acredito que no Instagram também. Parabenizo a diretoria da Intercom, como o César fez no início, pela iniciativa das lives Cátedras Intercom, que começaram lá atrás, no dia 5 de maio, e vão até o dia 7 de julho, e eu passo agora a mediação para a Intercom fazer o encerramento da atividade. Agradeço todo mundo, as pessoas que ficaram conosco até este momento. Um abraço e sigam se cuidando, e quarentenadas e quarentenados.